Hoje a gente vai falar de quê, Horto? Hoje a gente vai falar de brackets, fios e elásticos. E se você tiver alguma dúvida sobre esses assuntos, quem nunca ficou na dúvida, né? Tipo, meu paciente está com um aparelho diferente aqui. Como que eu faço? Tem que tomar algum cuidado? O paciente chegou para mim no fio 16A superior, 16 nit inferior. Tá certo? Será que é o fio adequado mesmo para o momento do tratamento que o paciente está? O meu paciente falou que o outro dentista tinha passado elástico para ele usar, mas está estranho, parece que ainda tem dente desalinhado, está em fio redondo, é isso mesmo? Está normal? O professor falou para você passar um fio retangular, mas por quê? Que fio? Naitai, aço, outro material? Eu tenho certeza que você já teve essas dúvidas, porque quando eu comecei, eu era inseguro como você. Eu tinha as mesmas dúvidas que você tem. E hoje eu montei uma aulinha aqui, show, para zerar essas dúvidas que acontecem no dia a dia ali, conforme você vai atendendo seus pacientes. Vamos falar então de brackets, fios e elásticos. Se tiver dúvidas sobre estes assuntos, anota aí que no final eu vou abrir para dúvidas e também eu vou acompanhando vocês aqui no chat para gente conversando. Só aquela confirmaçãozinha, aparentemente está tudo bem, né? Só aquela confirmaçãozinha para garantir todo mundo aí. Vocês estão me ouvindo tranquilo, estão vendo a tela aí com eu no cantinho, o slide. Se acontecer qualquer coisa, vocês me falam. Eu tô com o chat aqui do meu lado. Quando eu olho para o lado é porque eu tô vendo o que vocês estão falando, tá? Ó, o Stan, fala Stan, parece que perdeu o print da sequência clínica. Gente, vamos usar a malandragem, vamos usar a malícia. Se você voltar um pouquinho, mesmo que esteja ao vivo, você consegue pegar aí. Fica a dica. Então, bora lá. Tem diferença, afinal de contas, entre um paciente que está com bracket convencional, um paciente que está com bracket autoligado e um paciente que está com bracket estético? Muda alguma coisa no tratamento desse paciente? Matheus, por alto, assim, pelo menos, qual que é a diferença? Convencional é o que todo mundo conhece, né? Que a gente põe as ligaduras elásticas, põe os elastiques para prender o fio no bracket. No autoligado, tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Isso aqui é uma tampinha que você puxa e coloca o fio lá dentro. Colocou, ó, o bracket está aqui, abri. Coloquei o fio, fecha a tampinha e o fio fica preso. Por isso que no autoligado, que é esse bracket aqui, você não precisa de elastique. Você pode usar elástico corrente para fechar espaço, normal. Mas elastique não precisa. O próprio bracket segura o fio. E aqui a gente tem até um estético autoligado. Não precisa ser autoligado, estético, mas enfim, um estético que para uns é mais estético, para outros é mais feinho, porque dá uma amarelada. Mas a gente tem essas três opções de brackets, fora os alinhadores, né, que eu não vou nem entrar no mérito aqui. Mas você sabe que eles existem e vieram para ficar. Então, primeiro ponto. Tem diferença no protocolo de colagem de um bracket desses para o outro? A resposta é sim e não. Como assim, Matheus? Você pode colar todos esses brackets do mesmo jeito. Ácido, adesivo, resina. E ó, tanto faz a resina, pode ser resina de restauração, tá? Não precisa necessariamente ser aqueles adesivos ortodônticos ou resinas ortodônticas, não. Só que o bracket estético, especialmente, ele tem uma dificuldade de adesão ao esmalte do dente. E aí, eu vou te falar um jeito de você colar ele com mais para aumentar a adesão, para soltar menos. Você sabe que se você conversar por aí, a maioria dos colegas ortos são meio traumatizados com o aparelho estético, porque já teve algum caso que o paciente ficou quebrando bracket direto, enrolou o tratamento por isso, aí tinha que ficar recolando o pé se o caso não andava. Então, para dar uma reforçada na colagem do bracket estético, a gente usa a técnica do sanduíche. O que é isso? Técnica do sanduíche. Você vai condicionar o dente, ácido, lava, seca até o dente ficar branquinho. E aí, Horto, na base do bracket, você vai passar uma camada de adesivo, vai pôr a resina e vai pincelar o adesivo na resina.
Aí sim você leva o bracket no dente. Só de fazer esse sanduichinho aí de adesivo, perdão, resina, adesivo, já aumenta um pouco a adesão. Fechou? Mas, no geral, a colagem é a mesma, independentemente do aparelho. Segundo, se estiver rápido, vocês vão me falando aí, vão me freando. Hoje eu tô no 12 aqui, porque eu quero passar muita coisa para vocês. Tempo clínico. A gente pode entender o tempo clínico de duas maneiras. O tempo que você gasta para fazer a manutenção do seu paciente, ou o tempo de tratamento em si, né? Quem nunca ouviu falar que o aparelho autoligado vai mais rápido? Pé, mito. Não, Matheus, mas eu já vi uns ortos falando aí que faz uns negócios top com autoligado, uns tratamentos ágeis pra caramba. Orto, sabe por que que aquele ortodontista que usa o autoligado consegue fazer um tratamento rápido? Porque ele é um bom ortodontista. Porque ele sabe diagnosticar, sabe planejar, sabe para onde o caso tem que ir e sabe usar as ferramentas da melhor maneira. Assim como o ortodontista que sabe usar um bracket convencional muito bem, sabe diagnosticar, planejar e usar as ferramentas, também consegue fazer um tratamento o mais linha reta possível. Então, assim, existe essa conversa, esse mito de que o autoligado é mais rápido, para não falar que não é nada mais rápido, até no alinhamento você ganha um pouquinho de tempo, se tiver que abrir e fechar espaço, porque existe uma questão de deslize ali, né? O aparelho gera menos travamento no fio do que o bracket convencional, que o estético, mas no geral não é uma promessa que eu faria para os meus pacientes. E olha que quando eu comecei a atender ortodontia, e em todos os anos, acho que pelo menos uns 60% dos pacientes usavam aparelho autoligado. Agora, quer saber um segredo? Se você aprendeu ortodontia com bracket convencional, tudo que você faz no convencional, você pode fazer no autoligado sem medo. Ou como assim, Matheus? Mas não são aparelhos diferentes? São aparelhos diferentes. Mas na dúvida, se você fizer a mesma coisa no autoligado e no convencional, eles vão funcionar de forma praticamente igual. Você vai perder um pouco da, entre aspas, facilidade do autoligado, mas não precisa ter medo do aparelho, é o que eu estou querendo te dizer. Na dúvida, aquilo que você faria no convencional, você pode fazer no autoligado, pode fazer no estético. Desde o ideal é o quê? Que você tenha diagnosticado bem, planejado bem e saiba o que você está fazendo. No mais vai funcionar. Beleza? Ó, eu tenho certeza que um ou outro vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. Mas eu te desafio, dá uma pesquisada ao longo da semana sobre esse assunto e depois vamos trocar ideia. Se achar alguma coisa diferente, bora conversar, beleza? E sobre colagem? O protocolo de colagem, né, a gente falou, mas agora falando da posição mesmo de colagem dos brackets. Qual que é o passo a passo de colagem, o protocolo de colagem que eu sigo? O pessoal sempre me pergunta e ontem alguém perguntou se ia ter na aula de hoje, eu prometi, tá aqui. Eu vou te passar o protocolo de colagem que eu uso. Como é que eu defino as posições? Como é que eu defino a posição do bracket? Ort, você tem que considerar três coisas. Três coisinhas sempre que você for colar os brackets do seu paciente. Não é aleatório. Você tem que considerar esse eixo aqui, ó, mesiodistal, para você colar no meio do dente. Você tem que considerar a altura com que você vai colar o bracket. Eu já vou te explicar em detalhes como que você define a altura de colagem, ou seja, a distância aqui, ó, da borda do dente até o bracket. E você tem que considerar também a angulação, onde a gente procura seguir o longo eixo do dente. Matheus, espera aí, vai devagar. Vai devagar, 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 que eu tô meio confuso, tô meio confusa. Bora lá, deixa eu te mostrar aqui na prática. Eu tenho aí três dentes. Tá vendo que o 11, o 12 e o 13. Você tá vendo que o 11 e o 13 estão um pouco
um pouco tortos. O 11 está um pouco disto-angulado e o 13 um pouco mesio-angulado. Ou seja, a coroa do 11 está para distal, a coroa do 13 está para mesial. E o fio está reto, está passando reto. Ou o que aconteceu aqui? O bracket foi colado fora do longo eixo do dente, que está errado. Eu tenho que colar seguindo o longo eixo do dente, igual está aqui agora. Eu vou, deixa eu abaixar a minha câmera aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Talvez eu vou ficar aqui só os olhinhos aqui, ó, mas só para vocês poderem ver melhor essa parte. Já eu subo de novo. Então, ó, estava errado. Ajeitamos a angulação do bracket para ele seguir o longo eixo do dente. Isso aqui, ó, o meio do bracket aqui tem que seguir o longo eixo do dente, em todos os dentes, canino, lateral, central, todos os dentes. Agora, quando eu passar um fio aqui, concorda comigo que esse fio vai fazer algumas deflexões, vai fazer algumas curvaturas, e justamente por fazer essas deflexões, que aí eu consigo alinhar meus dentes. Então, primeira coisa, o bracket tem que seguir o longo eixo do dente. Segunda coisa, existe a medida certa para você colar o bracket em cada dente. Tá vendo aqui que o fio também está passando reto, mas parece que o canino está muito instruído em relação aos incisivos. Por quê? O bracket desse canino aqui ficou muito alto, muito distante da ponta dele em relação ao bracket dos incisivos. Então eu tenho que consertar aqui, ó. Os incisivos também estavam muito na incisal, né? Eu tenho que consertar, ó, estava errado, eu vou consertar. O que que acontece quando eu passar o fio aqui? O que que tende a acontecer? Eu tendo a ajustar a altura desses dentes. Então, o que que eu vi? Eu vi a angulação do bracket, que tem que seguir o longo eixo do dente, dos dentes, e eu vi agora que cada dente tem uma altura certa. Já vou te passar quais alturas que eu uso. Mas para completar aqui, a terceira posição, terceira coisa que você tem que checar sempre na posição dos seus brackets é se eles estão certinho no meio da coroa, em relação à face mesial e à face distal. Acho que agora já dá para eu voltar aqui pro. Aí, pronto, agora já estão me vendo tudo, né? Eu tenho que colar os brackets no meio da coroa dos dentes. Porque senão, ó, o que, que vai acontecer? Alinhei. O fio está passando reto, ou seja, não está deflexionando, não tem mais nada acontecendo. E o que está acontecendo aqui? O 11 está girado, o 12 está girado, o 23 está girado, justamente porque os brackets não estão no meio da coroa. Pensando aqui na mesial e na distal de cada dente. Como é que eu conserto isso? Eu vou recolar aqui todo mundo no meio do dente e pronto. Agora os dentes estão alinhados. Matheus, eu sei que isso é um esquema didático, mas porque foi de propósito que você deixou os caninos um pouco mais para mesial? Sim, toda regra tem sua exceção. E no caso da colagem dos brackets, os caninos superiores e inferiores são os únicos dentes que você vai colar mais deslocado um pouquinho para mesial. Você não vai colar centralizado, igual está aqui ó, nos incisivos, igual você vai colar nos premolares, nos molares. O canino você vai deslocar pelo menos 1 milímetro para mesial. Por quê? Você não precisa entender isso agora. Você pode acreditar, depois processa a informação aí, mas a anatomia, o formato do canino, ele exige que o bracket esteja colado mais para mesial. Senão, o que, que vai acontecer? Aqui está exagerado, né? Mas é muito comum chegar a caso para mim, ou se você já atende uma certa quantidade de pacientes, você vai ver que é muito comum chegar a caso com o canino girado para mesial, principalmente inferiores.
E por que que isso aconteceu? Porque ou colaram o bracket no meio do canino, ou colaram muito para distal, igual tá aqui, né? Mas para ficar alinhado certinho esse dente, a gente tem que colar levemente deslocado para mesial. É a única exceção aqui. Os outros dentes todos você cola no meio do dente. Beleza? Então, recapitula aí. Protocolo de colagem. Você vai checar três coisas. Se o bracket está seguindo o longo eixo de cada dente. Segundo, se cada bracket está na altura correta em relação à ponta dele, em relação ao oclusal ou à incisal. E terceiro, se os brackets estão colados no meio do dente, pensando aqui no meio do caminho entre a mesial e a distal, com exceção do canino, que sim vai ficar colado mais para a mesial. Beleza? Tudo tranquilo aí? Deixa eu ver aqui. A galera tava dando boa noite agora há pouco, ainda também. A Sheila. Professor, tô acelerada para aprender. Eu também tô acelerado para ensinar hoje, Sheila. Tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa útil aqui. Boa noite, quem eu não cumprimentei. Eu já tinha dado um boa noite geral, mas boa noite para quem foi chegando aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Agora, Maria Júlia perguntou, professor, qual a sequência de montagem você faz? Cola primeiro o superior, depois tubos e o inferior em consulta separada? Boa, boa pergunta. Seguinte, vamos falar disso agora então, para matar aqui o protocolo de colagem, para zerar ele. Sobre a altura. Sobre a altura e sequência, né? Qual a ordem que eu colo os brackets? Você já ouviu falar no X, provavelmente? Você já ouviu falar em colar no meio da coroa do dente? Se não ouviu falar, geralmente são as técnicas de colagem mais utilizadas. Ou cola no meio da coroa, certinho no meio ali, tanto faz o dente, ou cola no X. Esse X é um parâmetro que se tem para saber mais ou menos ali a posição do bracket de um dente em relação ao outro. A gente vai usar isso, mas eu sempre começo colando pelos dentes posteriores. E, diferentemente da maioria, talvez, eu faço questão de colar pelo menos o primeiro molar logo na primeira sessão. Eu colo marcado no mês, depois no outro mês eu colo a outra, mas eu gosto sempre de colar pelo menos do primeiro molar para frente. Por quê? Cara, eu preciso do molar para tudo, para praticamente tudo, né? Eu não faço muita coisa além de alinhar alguns dentes se eu não colar molar. Eu preciso do molar para resolver a maioria dos problemas ortodônticos. Ontem a gente falou quando cola segundo molar, quando não cola, mas beleza. Então o primeiro dente que eu colo é o molar, primeiro molar superior. E como que eu defino a altura de colagem do molar? Não só do molar, mas de molar a canino. É o seguinte, você sabe o que é crista marginal? Pensa aí, o que é crista marginal? Você sabe? A crista marginal é basicamente, olhando para o oclusal, o limite mesial e distal do dente. Tem uma curvaturazinha ali na mesial e distal dos prés e dos molares. Aquilo é crista marginal. Que no caso aqui, elas estão. Eu tracei uma linha na altura delas. Essa altura aqui nos pré-molares, nos molares, é a altura das cristas marginais. E aqui no canino a mesma coisa, né? O canino também tem as cristas. Eu sempre vou usar como referência de altura essas cristas marginais, porque eu preciso que elas estejam niveladas no final do tratamento. Então, eu começo a colagem do primeiro molar e vou indo para frente, para os prés, canino, sempre usando a tal da crista marginal como referência de altura. E aí não é que a crista marginal vai passar no meio do bracket do tubo, mas a base aqui, ó, a parte mais oclusal do tubo, deixa eu apontar, a parte mais oclusal aqui do tubo e dos brackets que vão ficar na mesma altura da crista.
Se eu tivesse essa linha, de fato, no dente do meu paciente, essa parte do bracket aqui iria tocar essa linha, tanto de molar a canino. Posteriores é sempre assim, independentemente se é superior, se é inferior, independentemente da técnica do aparelho. Agora, do canino para frente a conversa muda. Do canino para frente eu preciso de respeitar determinadas alturas de colagem, porque senão o sorriso do meu paciente vai ficar esquisito. Então, para eu ter um nivelamento de canino a canino tipo assim, que é tido como um agradável, né, o padrão, digamos assim, que a gente usa na ortodontia, eu estou na frente, eu vou sair, eu preciso que essa distância aqui, da ponta do meu canino até onde passa o fio do bracket, seja exatamente igual à distância aqui da borda incisal do meu incisivo central até onde passa o fio do bracket do central. Então vocês veem que a borda dos incisivos centrais vai ficar basicamente na mesma altura da ponta dos caninos. E os meus incisivos laterais, essa medida nos meus incisivos laterais, essa medida vai ser meio milímetro a menos. Como assim? Pode exemplificar melhor? Posso. Bora lá. Vamos supor que o meu canino aqui tem, tem 5 milímetros de distância da ponta dele até onde passa o fio no bracket. Então, tanto canino de cá quanto de lá, vai ser a mesma medida. O meu incisivo central, os meus incisivos centrais também tem que ter 5, porém os meus incisivos laterais vai ser 4,5, 4,5 milímetros, que eu posso medir. Tem o equipamento, não, como é que chama? Um instrumental para isso. Você deve ter no seu kit de orto. Então, essas são as medidas que eu uso. Recapitula aí. A gente começa colando os dentes posteriores, de molar para frente, respeitando aqui sempre a altura das cristas marginais, com os brackets e tubos tocando essa linha que é a altura das cristas marginais. E quando eu chego no canino, para eu definir a altura de caninos incisivos, eu vou seguir essas medidas aqui. Centrais na mesma altura que os caninos, laterais meio milímetro a menos. Matheus, e a técnica do Smile Arc? O que é isso, Smile Arc? É uma forma de você adaptar a colagem para que os dentes acompanhem melhor a curva do lábio inferior do seu paciente, o que dá um aspecto mais bonito também do sorriso. O que muda? Eu posso usar essa técnica? Eu posso colar os brackets dos incisivos mais para cima? Pode, tranquilo. É uma estratégia boa, esteticamente falando. Não é errado colar igual eu falei aqui, não. Mas se você quiser colar adaptando, não tem problema. Como é que você cola dessa maneira aqui? Pegando as mesmas medidas que eu tinha te passado, centrais igual a caninos, laterais meio milímetro a menos, e aumentando de meio a 1 milímetro tanto nos centrais quanto nos laterais. Daí você tende a ter um desenho do sorriso mais adequado nesse sentido. Show? Esse é o protocolo de colagem. Então a gente vai considerar a angulação dos brackets, a altura, que você acabou de ver como definir em cada dente, e a posição mesodistal. Ort, sendo bem sincero, você não precisa saber muito além disso, sobre bracket, pra você trabalhar bem. Isso é o que eu mais precisei entender para conseguir saber que eu estava usando o aparelho que o meu paciente tinha de forma correta. E sendo bem sincero, tem muita coisa para você aprender sobre brackets, etc. Mas com isso aqui, provavelmente suas dúvidas principais já foram respondidas. Me conta aqui no chat, foi? Tem alguma dúvida mais sobre bracket? Eu ainda vou te falar uma última coisa, que é sobre prescrição. Para quem não entende o que é prescrição e fica em dúvida se usa capelosa, se usa ROT, se usa MBT, se usa
Andrew, Seals, Edgewise, que diferença que tem de uma prescrição para outra? Deixa eu te explicar uma coisa. Prescrição é o GPS do dente, né? Igual eu coloquei aqui na tela. É, prescrição é como o seu bracket guia o fio para o seu dente movimentar. Deixa eu te explicar melhor. Eu gosto de exemplificar sempre aqui com torque, porque fica mais fácil de entender. Olha só, a gente imagina que um bracket é desse jeito aqui, né? Retão. A gente imagina que é assim, o fio entra assim e é isso. Mas na verdade, cada dente, o bracket de cada dente tem uma inclinação diferente, justamente para dar uma inclinação adequada de acordo com o dente onde você for colar. Então, os incisivos têm uma inclinação, os caninos outra, pré-molares outra, molares outra. Não só inclinação, mas eu vou usar a inclinação que é o principal, para você entender a diferença. Então, na verdade, quando você passa um fio no bracket do seu paciente, ele entra tendo que dar uma torcidinha. Só que quando ele dá essa torcidinha, ele vai querer voltar para o lugar original, ele vai querer voltar à posição original dele, que é essa aqui. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai forçar o bracket do seu paciente, que está colado no dente, e o dente vai acabar tendendo a inclinar de acordo com aquela inclinação que está embutida no próprio bracket. Ficou confuso? Ficou beleza? Me conta aqui. Isso é prescrição, é a informação, é para onde o bracket leva o dente quando você passa um fio, basicamente. Repetindo, para onde o bracket leva o dente quando você passa o fio. E por que eu quis trazer essa informação aqui para você? Porque você tem que saber que basicamente o que vai mudar de uma prescrição para outra é a inclinação dos incisivos. É o principal. Muda outras coisas, mas o que realmente talvez faz uma diferença clínica mais significativa é isso. Matheus, mas eu preciso de uma prescrição exatamente para cada caso? Sinceramente, não precisa. Se você souber trabalhar as mecânicas da forma correta, saber fazer um ajuste aqui ou ali, tanto faz a prescrição. Quando precisar fazer isso aqui, ó, aumentar a inclinação de um dente, você vai saber aumentar. Quando tiver que diminuir, você vai saber diminuir. Não precisa ter medo de prescrição, não, tá? E é basicamente o mais importante que muda de uma coisa para outra é a inclinação dos incisivos. Em algumas, o incisivo vai ficar mais vesticularizado, em outras, mais lingualizado. Mas sabendo a ortodontia, você consegue mexer os dentes do jeito que você bem entender e precisar, Orto. Então, não fica muito encanado com esse negócio de prescrição, não, tá? Já chegou gente para mim falando que aprendeu na especialização a trabalhar só com a prescrição XPTO do professor, sei lá quem, que você só compra na loja do professor, uma coisa quase assim. Cara, chances são que quando você for começar a atender, ou quando você começar a atender, não vai ter aquela prescrição única que você só aprendeu ela, né, tecnicamente na especialização. Então, isso vai ser o fim do mundo? Não, desencana, desencana, tanto faz. Nossa, Matheus, tanto faz? Dá uma ajudinha aqui, outra ali, mas sinceramente, eu nunca me importei muito com esse negócio de prescrição. Até porque às vezes você coloca a mesma prescrição em vários pacientes e em cada paciente acaba que os dentes ficam em uma posição um pouco diferente e você tem que ajustar mesmo assim. Então, é isso. Sobre prescrição, esse é meu dedo de contribuição. Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Ah, essa colagem do canino foi fantástica, massa, Cleia, te ajudou. Esse detalhe da mesial pega muita gente. Cleia, minhas médias para anteriores é diferente. Caninos 4,5, centrais 4, laterais 3. É uma colagem em que talvez você vai ficar com os incisivos um pouco mais destacados. Toma cuidado para não ficar com o sorriso do paciente
meio vampiresco, assim, demais. Professor, como definimos se vai ser 5, 4, 3,5? Lembra que o canino a gente cola baseado nas cristas marginais, Vanessa? Aquela é a medida. Pois o canino baseado na crista marginal, mede ele. É a partir dali que você vai saber. Professor, deixa eu ver aqui. Mas e quando o paciente chega com um mix de brackets? Tira tudo, substitui por um único? Ó, se ele chegou com um mix de bracket, talvez te atrapalhe. Porque uma prescrição vai fazer um movimento, outra prescrição vai fazer outro movimento, e aí às vezes você vai começar a criar alguns problemas no encaixe da mordida do seu paciente, que se for uma prescrição única na boca inteira, tá beleza. Mas assim, são variações sutis. Se tiver um mix e a mordida estiver bem encaixada, para que você vai mudar? Entende? A gente tem que seguir uma prioridade. A prioridade é a oclusão. Depois eu penso aqui se o aparelho XYZ me ajuda de alguma forma ou não, mas deixa eu ver. A colagem do canino mais pramesial é superior ou inferior? Sim, tanto superior quanto a inferior. Professor, posso achar o X pelo incisivo central? Pode também, Maria Júlia. Mas aí, o que que acontece? Aí tem que ver se o X do incisivo central vai bater com o canino. De preferência com a crista marginal do canino, porque senão talvez você tenha alguma alteração na colagem no final das contas. Por muito tempo eu me baseei no X do central, inclusive, mas eu fui vendo que dava essas alteraçõezinhas e fazendo esse ajuste da crista marginal melhorou muito. Na Mari, na minha pós é capelosa. Show, capelosa tem um, dois ou três. Mas assim, se você for trabalhar num lugar que não tem capelosa, não fica encanada não, Mari, você vai dar conta também. Show! Tô gostando, muita dúvida de bracket. Não sei se eu passei batido a alguém, qualquer coisa, vocês seguram mais as dúvidas aí pra gente seguir no conteúdo, que tem bastante coisa aqui ainda. E, na pior das hipóteses, no final, a gente volta respondendo tudo que tiver ficado. Fechou? Bora para fios. Falamos de bracket, falamos de colagem, agora de fios. E eu vou simplificar bastante a coisa para você. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, Horto. A pergunta mais importante: como escolher o fio mais adequado para cada situação, para cada etapa de tratamento? Isso vai depender de duas coisas. O que você quer fazer, que movimento você quer fazer com seus dentes e qual fio que favorece isso, simplesmente. E aí a gente vai entender tanto de material, aço, nit, etc., quanto de formato, redondo, retangular, quadrado, quanto de calibre, leve, médio, pesado, 12, 14, 16, 17 por 25. Vamos mastigar isso aqui, vamos mastigar isso aqui. Eu vou pegar os dois principais representantes dos fios ortodônticos, o aço e o níquel titânio. Para ficar bem fácil você entender a principal característica de cada um, eu trouxe essas imagenzinhas aqui, ó. Um músculo e uma gordurinha na barriga. Todo mundo tem. Estou pegando na minha aqui. O aço é igual ao músculo. Você pode encostar que ele está duro, rígido, não mexe. O níquel titânio, por sua vez, é igual a gordurinha que a gente tem. Se eu enfio o dedo na barriga aqui, na gordurinha, e tiro o dedo, o que que acontece? Ela vai e ela volta para o formato original. É a principal característica do NIT e a principal característica do aço. O aço é resistente, ele vai me dar mais controle nos movimentos, enquanto que o níquel titânio, ele é flexível e tem memória de forma. Eu consigo entortar ele, passar em dentes tortos pra caramba, que ele vai conduzindo gradualmente meus dentes para a posição original de alinhamento. E com isso eu começo a visualizar que
Quando eu vou fazer movimentações maiores, tipo corrigir uma classe 2 com elástico, igual tá aqui, fechar espaço com elástico corrente, costuma ser mais interessante, mais viável usar fio de aço, porque isso ameniza os efeitos colaterais da minha mecânica. Enquanto que num apinhamento, igual esse aqui, putz, como é que eu vou colocar um fio de aço nos dentes tudo torto aqui? Não tem jeito, eu preciso de um fio flexível. Então, numa situação de alinhamento, eu vou utilizar fio de níquel titânio, porque eu tenho flexibilidade para amarrar esse fio nos dentes e o fio tem memória de forma para conduzir os meus dentes para o alinhamento. Então, primeira informação importante sobre o material. Essa é a principal diferença do níquel, titânio e do aço. Agora, em relação a formato, em relação a calibre, eu tenho fios retangulares, certo? E eu tenho fios redondos. Qual que é a diferença entre eles, Horto? Fio retangular primeiro, deixa eu sair da frente. Fio retangular é parecido com aço, é um fio mais grosso. Quanto mais grosso, mais duro, mais resistente, me dá mais estabilidade. Isso significa aqui maior controle de efeito colateral, tá? Traduzindo de uma forma bem direta para você. E ao mesmo tempo, com um fio retangular, eu tenho possibilidade de torque nos dentes. A gente falou, né, agora da prescrição, que o bracket gera uma inclinação no dente. Isso vai acontecer principalmente em fio retangular. Por quê? No fio retangular, eu consigo tocar o bracket em dois pontos diferentes e com isso gerar a inclinação do bracket que vai, por sua vez, né, inclinar o dente. No fio redondo, por outro lado, eu até tenho dois toques em alguns casos, mas é no mesmo alinhamento ali. Então isso não vai gerar nenhuma torção. Ou seja, não tenho possibilidade de ter torque no fio redondo, de ter essa expressão de torque. Por outro lado, tem uma vantagem. Qual que é a vantagem do fio redondo aqui? Você já deve, talvez, já concluiu. Ele é um fio mais molenga, mais flexível, mais fica mais solto dentro do bracket. Então ele é um pouco mais parecido com o fio de níquel titânio, né? Que eu vou usar mais ali para um alinhamento, nivelamento. E olha como as informações vão se juntando. Eu tenho o aço, eu tenho o NIT. Eu tenho o retangular, eu tenho o redondo. O aço e o retangular são mais resistentes. É bom para mecânica, para maior controle de efeito colateral, para torque. O NIT e o redondo são mais flexíveis. É bom para colocar em dente mais torto, para alinhamento. Show? Aí, nos retangulares e nos redondos, eu, eu vou ter as numerações, né? Eu vou ter diferentes numerações. Exemplo, no retangular eu tenho 16 por 22, 17 por 25, 19 por 25, 21 por 25. O que muda é o tamanho, a grossura deles. Quanto mais grosso, mais controle. Quanto mais fino, menos controle. Controle de quê? Efeito colateral. Isso aí. Então, se eu quero um controle máximo na minha mecânica, eu vou tender a usar um fio mais grosso, um fio retangular 19 por 25, 21 por 25, pelo menos um 17 por 25. Agora, se eu estou alinhando os dentes do meu paciente, minha preferência vai ser fio redondo. 10, 12, 14, vai depender do quão apinhados os dentes estão. Como é que você escolhe qual fio você vai usar? Olha o dente mais torto do paciente e põe o fio que passa bem nesse dente torto. Como assim, Matheus? Aqui. Volta lá no nosso esqueminha aqui, ó. Tem os dentes tortos aqui, certo? Eu preciso de um fio extremamente fino para eu conseguir prender ele nesses brackets? Não preciso.
Um fio 10 aqui talvez não faria nada. Um fio 12 já teria um pouquinho de deflexão. Um fio 14 já entraria com um pouco mais de dificuldade. Fio 16, quem sabe? Se entrar o 16, show! Começa no 16. Se o dente mais torto aqui, talvez nesse momento aqui seja o 11, o 21, se passar um fio 16 nele, não tem por que você ficar esperando para passar toda a sequência de fios, igual eu sei que você aprende no Taekwondo, mas sem entender por que passa por toda a sequência. E realmente não faz muito sentido. Você pode pular fio, pode pular sequência, não tem problema. E isso, inclusive, vai ser um dos diferenciais seus para ganhar tempo em tratamento. Se os dentes do seu paciente estão alinhadinhos e você estava no fio 14, no outro mês chegou alinhado, não tem por que passar um 16, depois um 18, depois um 20. Se passar um 16 por 22, vai logo para ele, cara. Não precisa perder tempo, não. Agora também, se não passar, mantém o mesmo fio mais um mês, mais 2 meses, se precisar. O parâmetro é esse. Eu vou sempre usar o fio que passar no meu dente mais torto. Não preciso perder tempo seguindo o fio 10, 12, 14, 16, etc. Não. Fechou? E aí, bora juntar tudo agora então. Respondendo a pergunta de ouro. Como escolher o fio mais adequado para cada situação? Considerando o material, a gente falou do aço, do níquel titânio. Considerando o formato, a gente falou do retangular e do redondo. E considerando o calibre, a gente falou diferentes calibres. Eu vou usar, é o que eu uso aqui, que eu estou passando para vocês, tá? Fio de nit redondo para alinhamento e nivelamento. Matheus, por quê? Porque o nit é flexível, o fio redondo é mais flexível do que o retangular, eu vou conseguir prender ele em dentes muito tortos. E além disso, o níquel titânio tem memória de forma, para eu pegar os dentes que estão tortos e alinhar. Nit retangular. Quando que eu vou usar? Quando eu tentar passar o retangular de aço, tá lá embaixo, né? Quando eu for tentar passar o retangular de aço e não entrar. Eu chamo até de aqui, ó, fio de transição. Eu tô querendo ir pro aço retangular, mas tá difícil, não tá entrando, tá difícil entrar, eu acho que vai soltar o tubo se eu forçar. Põe um Naitai retangular um mesinho ali para terminar de assentar. Aí no outro mês você vai para o retangular de aço. Matheus, e os termoativados? Não sei se você já ouviu falar em fio termoativado ou não. Qual que é a diferença? São fios mais leves do que os fios de nit normais. Quando que eu vou usar eles? Quando eu tiver mais apinhamento, um apinhamento assim bem, bem, bem severo, ou em paciente periodontal, em que eu quero aplicar forças realmente muito leves para preservar o periodonto. E aí sobraram os fios redondos de aço e os fios retangulares de aço também. Vou ficar aqui em cima um pouquinho. Os fios retangulares de aço também. Aqui. Fio retangular de aço, como a gente falou, eu vou usar para mecânicas em geral. Para movimentações maiores, abrir e fechar espaço, corrigir classe 2, classe 3, fazer uma retração, abrir e fechar mordida, dependendo da mecânica. Via de regra, eu faço mecânica com fio retangular de aço. Minha preferência é o 17 por 25. Matheus, mas não era interessante o mais pesado para ter mais controle? Sim, mas tem um porém. E eu não quero confundir sua cabeça. Por isso que eu não vou entrar nas exceções de cada coisa aqui muito a fundo, tá? Porque quando você está começando, Horto, você precisa ter uma referência, um parâmetro. Se você começa a abrir para exceção demais, chances são que você vai começar a se confundir. Eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero te passar o que? Se você está na dúvida, vai por aqui que a chance de dar certo é bem maior. Ou a chance de dar errado é bem menor. Beleza? Então,
Via de regra, 17 por 25 aço, bom demais para mecânica. E quando eu quero fazer dobra de finalização, intercuspidar, fazer aquela finalização show do caso, eu tenho preferência por fios redondos de aço, principalmente fio de 16. 16 aço é a minha preferência. Com isso, a gente resumiu aqui quando usar cada fio. Ficou claro? Me conta aqui, respondeu dúvidas que você tinha sobre fios, Horto? Pode ficar seguro, ó, vou sair um segundinho pro print, hein? Um, dois, três e... Printou? Ficou em dúvida? Segue isso aqui, que eu te garanto que sua chance de acertar vai ser muito grande. Perguntas. Você usa o nit retangular ou só de aço? Bel, eu uso retangular quando o aço não entra, basicamente. Mariellen, por quanto tempo eu posso ficar com o fio sem evoluir? Até o fio cumprir o propósito dele. Então, se você está alinhando os dentes, está ali um fio 16 Naitai, você vê que esse fio ainda tem deflexão, ou seja, ainda tem força ali para alinhar os dentes, pode manter. Chegou no 17 por 25 de aço, vai corrigir classe 2, classe 3, você vai ficar com aquele mesmo fio até resolver esse problema. Então, é até o fio cumprir o propósito dele. Maria Júlia, e sobre o fio, você usa pré-formado ou faz no diagrama? No pré-formado, usa pequeno, médio ou grande? Legal, boa pergunta. Eu uso o pré-formado, o pré-contornado. E se eu preciso fazer alguma alteração, deixar ele mais aberto ou mais contraído, é no pré-contornado mesmo que eu faço isso. Eu não pego o fio da vareta para contornar ele do zero, não. Pequeno, médio ou grande? Pequeno, médio ou grande você pode entender como inferior, mediano e superior. Então, via de regra, você vai pegar um para o superior e usar um tamanho abaixo para o inferior. Ou seja, se eu pus um fio grande superior, põe o médio inferior. Se eu pus o médio em cima, põe o pequeno embaixo. Sheila, professor, repete sua indicação do 17 por 25, por favor. Mecânica em geral. Sheila, mecânicas, mecânicas. Abrir, fechar espaço, corrigir classe 2, classe 3. Cleia gosta de usar fio termo no início, boa. Sanou as dúvidas, Ana? Beleza. Bel, aço 16 para offset em 7, dobras em geral. Só torque que não dá, né? O torque tem que ser no retangular. Professor, o que acha sobre repetir fios no controle mensal? Normal, normal. Tira da boca do paciente, limpa o fio, coloca de novo. E explica por que você não vai trocar. Geralmente, se você explica, o paciente fica de boa. Agora, se você tirou o elastique, manteve o fio ali, colocou o elastique, o paciente vai sair falando que você não fez nada. Principalmente se não tiver explicado. Então, o lance é, explica para o paciente o que você está fazendo. Para isso, você tem que saber o que você está fazendo. Beleza? Que ainda temos? Elástico, Horto. Elástico. Vamos resolver essas dúvidas principais de vocês sobre elásticos também. Olha, tem diferentes situações onde a gente usa elástico, né? Para descruzar um dente, para corrigir uma classe 2, uma classe 3, para fechar uma mordida aberta anterior. Mas é muito comum que surja aquela dúvida. Duas dúvidas, principalmente. Que elástico que eu uso e quando que eu entro com elástico? Bora resolver isso. Bora. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o raciocínio é igual ao do fio. Eu quero saber como escolher o elástico mais adequado para cada situação. E isso também vai depender de saber o que eu quero fazer e qual elástico vai favorecer o efeito desejado. Tem uma variedade de elásticos. Talvez você já ouviu falar, talvez não, mas você vai encontrar diferentes tamanhos de elástico. Igual eu coloquei aqui, elástico 1/4, elástico 3/16,
elástico 1/8, elástico meio, elástico 5/16. E antes da gente falar quando usar cada um, eu preciso que você entenda qual que é a diferença entre eles. Porque se não souber a diferença, você não vai entender por que que eu uso cada um em cada situação. Pode ser? Então, olha aqui, eu peguei três exemplos: elástico 1/4, elástico 3/16 e elástico 1/8. Aí já está ilustrado, né, que 1/4 é maior do que o 3/16, que é maior do que 1/8. Mas por quê? Vai um pouquinho para a matemática. Eu sei que você fez odonto porque você não gosta de matemática, mas eu preciso que você resgate frações. O assunto frações, lá do fundo da sua mente. Se eu pegar essas frações e colocar todas elas no mesmo denominador, no mesmo número de baixo, olha como é que ficou aqui. 1/4 é a mesma coisa que 4/16. 1/8 é a mesma coisa que 2/16. E aí, comparando, é por isso que o elástico 4/16 é maior, é mais largo do que o 3/16, que por sua vez é mais largo do que o 1/8, que corresponde a 2/16. Tá vendo que não é tão complicado assim quanto pareceu? Ou você tá achando? Me conta aí, deixa eu saber aí no chat. Mas fato é que, sobre o tamanho dos elásticos, entendendo isso, que é só você colocar na mesma base da fração ali, no mesmo denominador, você consegue identificar qual que é maior, qual que é menor, qual que é mais largo, qual que é mais estreito. E aí, olha só que legal. Imagina que você está com uma calça aí, não sei o que você está vestindo agora. Imagina que você está com uma calça de elástico. Sabe? O elástico fica prendendo ali na cintura, né? Para firmar a calça. Se você tem uma calça com elástico muito apertado, o que esse elástico está fazendo? Ele está torando ali sua cintura, sua barriga, né? Está fazendo força. Enquanto que se você tem uma calça quase caindo, que o elástico está frouxo, ele tá fazendo zero de força, quase nada, uma forcinha bem pequena para manter ali, não cair e te deixar envergonhado. Nos elásticos ortodônticos é assim que funciona. Esse é o raciocínio. Quanto mais largo, mais folgado, menos força. Quanto menor, mais apertado, mais força. Então, se eu quero uma força baixa, eu vou tender a usar, em diferentes situações, um elástico 1/4. Se eu quero uma força maior, uma força maiorzona, eu posso usar 1/8. E se eu quero uma força intermediária, que é a minha preferida, já que a gente sempre tem que trabalhar com forças equilibradas ali na horta, né? Pega um elástico 3/16. Sacou a ideia? E tem mais uma coisa. Olha aqui a diferença desses elásticos. Tá fino, tá grosso. Tá fino, tá grosso. É porque tem elástico leve, médio e pesado. E como o próprio nome diz, né? O elástico leve faz força leve e o elástico pesado faz força mais pesada, uma força maior. Isso quer dizer que, se você comprar um elástico 3/16 pesado, ele faz mais força que um 3/16 leve. Se você comprar um elástico 1/8 leve, ele faz menos força que um 3/16, que um oitavo pesado. Então tá, você entendeu que existe uma variedade de tamanho de elástico e que todos eles eu vou ter leve, médio, pesado, e que para eu ter uma força mais intermediária, eu vou pegar um elástico de tamanho intermediário e de grossura intermediária. Para eu fazer uma força maior, eu vou pegar um elástico menorzinho e de grossura mais grossa, mais grosso, enfim, um elástico mais grosso.
O que é que eu posso concluir a partir disso? Segue o raciocínio. Volta lá para a nossa pergunta. Como escolher o elástico mais adequado para cada situação? A partir desse entendimento do tamanho dos elásticos, da grossura dos elásticos, eu monto meu protocolo clínico assim. Se eu vou esticar pouco esse elástico, se eu tenho uma distância curta, tipo para intercuspidar, eu vou passar no canino superior, no canino e premolar inferior. Ou para descruzar um dente, igual o molar aqui do lado. Eu vou pegar um elástico que faz uma força um pouco maior, porque afinal de contas, esse elástico não vai ficar muito estirado. Então eu preciso de um elástico um pouco menor para fazer uma força legal. Dessa forma, minha preferência é por usar elástico 1/8 médio, todos que eu te falar aqui é médio, tá? Para intercuspidar, ou se eu quero corrigir uma classe 2, igual aqui em cima, ou uma classe 3, com força um pouco mais pesada, que não costuma ser o caso. Geralmente eu uso 3/16 médio, igual tá aqui, ó. Para classe 2, classe 3, no geral, 3/16 médio. Por quê? Para corrigir classe 2, classe 3, o elástico vai no canino e no molar lá atrás, ou seja, uma distância um pouquinho maior, concorda? Se é uma distância um pouquinho maior, eu não quero que seja um elástico muito apertado, senão vai fazer muita força. E qual que é o intermediário? Qual que é o elástico intermediário do rolê? Um 3/16. E se eu quero fazer menos força, sei lá, o paciente está com dor, está incomodado, está falando que não está conseguindo usar, vamos experimentar uma força um pouco mais leve ainda. Põe um elástico classe 2, classe 3, um quarto nele, ou nela. E isso aqui é como eu uso elástico. Não, não... Matheus, você mede a força dos elásticos? Não, hoje em dia não. Por quê? Porque eu sei que usando desse jeito aqui eu vou tender a ter as forças que eu procuro. E outra coisa, não tem força ideal na ortodontia. Para cada paciente é um tanto de força diferente que vai funcionar melhor ou pior. Então, eu gosto sempre de trabalhar baseado nessas referências aqui, porque se o meu paciente está usando o elástico 2, 3 meses, não está tendo resultado, eu sei que aquela força não é a ideal para ele, experimento uma força maior ou menor. Vou alterando de acordo com a situação. Mas, para a grande maioria das situações, forças boas são essas que esses elásticos fazem. Lembrando mais uma vez que são elásticos médios, 1/8 médio, 3/16 médio e um quarto médio. Ficou bom assim esse protocolo, Arthur? Ficou bom, mastigado? Ter te passado aqui ó, os fios, quando usar cada um, os elásticos, como fazer a colagem de brackets, como escolher cada ferramenta que você vai usar no tratamento do seu paciente. Ficou bom? Deu para sanar umas dúvidas aí? Me conta aqui no chat, que agora eu tenho algumas surpresas para vocês que eu preparei para fechar com chave de ouro a aula de hoje. Uh, Sheila perguntou, bora lá, perguntas aqui. Dá a entender que repetindo o fio não vai ter evolução e o fio já sofreu a primeira deformação. Boa, Sheila. Se o fio tiver deformado, você tem que trocar, mesmo que você vá colocar um fio do mesmo calibre. Tem que pegar um novo. Mas se o fio está perfeito ali, não tem por que trocar, não tem necessidade. Cleia, em classe 3 eu não uso fio retangular no arco inferior, para não vestibularizar. Cleia, um dos efeitos do elástico de classe 3 é a lingualização dos incisivos inferiores. Boa, se é isso que você quer. Se você está num fio retangular, você permite que esse efeito aconteça menos. Enquanto que se você está no fio redondo, ele vai acontecer mais. Depende do que você quer. Eu digo que esse é o próximo nível, né? Quando você já entende os efeitos, já está dominando ali, começa a, o que eu falei? A abrir exceções de acordo com a situação. Mas se você quer realmente uma lingualização,
de incisivos inferiores usando elástico de classe 3, beleza, vai num fio redondo de aço inferior. Patrícia Gomes. Fala, Patrícia. A sequência de fios é a mesma para o autoligado? Patrícia, para trabalhar, você pode usar a mesma. Primeiro, você pode usar a mesma, sem medo. Agora, se você quiser usufruir um pouco mais do fato de que o autoligado deixa o fio mais solto, deixa o fio correr mais solto, e com isso você facilita o alinhamento dos dentes, procura usar pelo menos fio termoativado. Pelo menos termoativado. Por que eu digo pelo menos? Porque tem fio Cooper Nitai, tem outros tipos de fio de níquel titânio que são mais leves ainda. Mas pelo menos o termoativado. Aninha, melhor impossível. Maria Júlia, ótimo. Lourdes, show de bola. Dani, excelente. Boa. Então, beleza, vocês pegaram as ideias aí, né? José Ricardo está perguntando. Fala um pouco quais dentes usam os elásticos. Ricardo, dá pra. O céu é o limite, digamos assim, mas você tem que ver o que você quer fazer. Vou usar essas imagens aqui que eu coloquei como exemplo. Aqui, ó, nessa situação da esquerda da tela, é uma situação em que eu quero descruzar os molares. Eu quero vestibularizar o superior e lingualizar o inferior. Então, eu vou ter que usar um elástico que sai da palatina do superior para vestibular do inferior, para eu ter exatamente esse sistema de forças. No caso da classe 2, eu quero distalizar em cima e eu quero mesializar embaixo. Então eu quero aqui, ó, distalizar a parte superior e mesializar a parte inferior. O meu elástico, portanto, vai ter que estar lá na frente em cima. Via de regra a gente coloca no canino e vai ter que estar lá atrás no molar, embaixo, para eu ter essas forças. Aqui para fechar a mordida, eu preciso de uma força em cima puxando para baixo, uma força em cima puxando para baixo, uma embaixo puxando para cima, né? Então eu tenho que ter um elástico na vertical, não vai nem para trás nem para frente, mas vai de cima para baixo, para eu puxar os dentes de cima contra os de baixo, fechando mordida. Então, resumindo, depende do que você quer fazer, depende do que você precisa. Mas se for para falar em posições clássicas, digamos assim, essas aqui são é um norte para você. Eu não estou lembrado agora, já está na mentoria, José? Lá no módulo 4 o arsenal de mecânicas. Você vai ver exatamente como movimentar os dentes de acordo com a maloclusão, como que você executa as diferentes mecânicas para resolver cada problema. E quando tiver que usar elástico, eu te passo em detalhes lá. Aí vai ficar muito mais claro isso. E se você ainda não é da mentoria, você vai ter chance, você vai ter a possibilidade de disputar uma vaga hoje para entrar. Stan e mordida aberta. Esse aqui que eu acabei de passar, né, o elástico, mas tem que ver o diagnóstico, tem que ver a causa. Primeiro de tudo, mordida aberta, se tiver hábito, tem que remover o hábito, geralmente com grade palatina. E aí depois a gente tem que ver se eu posso extruir os incisivos do meu paciente. Isso vai depender se ele expõe muito ou pouco incisivo. Se é aquele paciente que faz isso aqui, ó, sorri e não aparece incisivo quase nada, pode extruir. Taca ali elástico na frente aí que pode extruir. Agora, se o paciente sorri, já mostra gengiva, essa mordida aberta tem que ser trabalhada de outra forma. Provavelmente intruindo molares. Mas se for usar elástico, dessa maneira aqui funciona bem. Pegando caninos aqui, ó, tem a foto aqui, né? É o mesmo caso, ou antes e depois do caso. Só canino com canino, só para forçar a parte de cima contra a de baixo. Yasmin, tem uma paciente que reclama de ser muito dentuça. Ela sente que os dentes anteriores são muito grandes. Como faço para diminuir? Bom, geralmente, Yasmin, quando a queixa do paciente é essa, ou a paciente é classe 2 por protrusão superior, ou ela é biprotrusa mesmo. Tanto em cima quanto embaixo, os incisivos são projetados. Se ela for classe 2 por projeção superior, você vai ter que trabalhar essa classe 2 distalizando os dentes superiores.
o que consequentemente vai levar à retração de incisivos, para amenizar essa questão da dentuça, que ela acha de dentuça. Beleza? Como corrigir linha média? Não use elástico para linha média. Quer corrigir linha média? Encaixe os caninos em classe 1. Se os caninos não estiverem em classe 1, você está comendo bola. Não adianta querer usar elástico de linha média que não vai resolver. Você precisa se preocupar, antes de tudo, em colocar os caninos em classe 1. Concorda comigo? Se tiver de classe 1 de cá, tiver encaixado, as linhas médias vão coincidir. Se não coincidir, ó a exceção. É porque o tamanho dos incisivos do paciente não é proporcional, não são proporcionais. Aí tem que ajustar com estética. Mas muito cuidado com esse tal do elástico de linha média. Show? Mais dúvidas?